a gente está de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Hoje a gente está com um convidado. É a primeira vez que a gente faz a nossa gravação online. Eu acho que agora, né, iniciou, a gente vai gravar direto online. Eu acho que traz, né, Rafa, traz um grande leque pra gente. A gente ganha novos ares, novos lugares, novas conversas, é tão bom. E é um prazer conversar com o Rafa. Eu já tô íntima do Rafa, só chamo ele de Rafa. É o Rafael Martins. Olá, boa tarde, tudo bem, Pri? Tudo bem, Tati? Tudo jóia, Rafa. Eu vou te apresentar aqui. O Rafa é conhecido como filho coruja do papai. Ele inspira a vida com mais amor. É o cuidador solo do pai em tempo integral. E essa é a conversa que a gente vai ter hoje com o Rafa. Ele vai trazer para a gente essa história, a história do pai dele. E aí, Rafa, se apresenta também, se você quiser iniciar aí para a gente. E a gente vai te perguntando, viu? Porque a gente é super curioso aqui. Tá bom, tá bom. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? E eu sei que foi feita aí uma intermediação entre um conhecido em comum que nós temos, e fico muito feliz por essa oportunidade, na verdade, pelo interesse, né, em vocês quererem conhecer um pouco da nossa história, conhecer um pouco da nossa vida, e fazer com que a mensagem que a gente leva através das redes sociais também chegue muito mais longe através de vocês. Então, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Como diz um cara que eu admiro muito, minha honra. Minha honra. A honra é nossa também, viu, Rafa? Eu já dei uma olhada e eu sempre gosto de pensar o que eu posso aprender com essa pessoa e o que ela traz para mim e para quem vive ao meu redor. E eu já pensei aqui, né, nos meus pacientes, nos nossos pacientes, aposto que a Tati também. Os pacientes com câncer muitas vezes exigem cuidados e nem sempre tem alguém que possa dar esse suporte. E às vezes, quando vai dar o suporte, é muito difícil, às vezes de uma maneira muito sofrida. Então, assim, eu já tô com a curiosidade a mil, porque eu tenho certeza que você vai poder trazer uma luz para muita gente aí. Olha, eu espero poder contribuir de uma forma bem didática e bem relevante. Espero. Há quanto tempo você cuida do seu pai, então? Acho que essa é a minha primeira pergunta. Tá, assim, de contato direto com eles, em tempo integral, há praticamente 2 anos. Né? Desde quando começou a pandemia, na verdade, um pouco antes disso, eu saí de casa com 18 anos, começar um pouquinho da minha história para mostrar para vocês como foi a dinâmica. A minha infância foi dentro de um orfanato, porque papai ele não tinha condições de cuidar de mim e do meu irmão. E com 14 anos, quando eu tinha 14 anos, ele conseguiu se aposentar, ele conseguiu um terreno. Vou resumir um pouco a história. Ele conseguiu um terreno aqui em Campinas, de uma invasão, e com 14 anos nós fomos retirados. Eu fui retirado do orfanato junto com meu irmão, que na época tinha 12. E aí morei com meu pai até os 18, né? E Ele com 18 foi anos. te retirar? Oi? Ele foi te retirar depois de 14 anos? Vocês mantiveram o contato durante esses anos? Sim, se eu for começar a história desde o início, ela estende um pouquinho mais. Então, eu vou tentar dar uma resumida para vocês entenderem qual que é o contexto. O meu pai, ele conheceu minha mãe e, na época, vocês são novas, vocês não vão lembrar disso, era a época do plano Collor, enfim, era aquela época de hiperinflação, era uma loucura. E o papai ele já estava numa situação muito ruim, mas ele acabou conhecendo minha mãe, e a minha mãe ficou grávida, e papai casou com ela, e um ano e 8 meses depois nasceu o meu irmão. E nessa época papai morava num pensionato, lá em São Paulo, onde eu nasci. E ocorreu que a minha mãe, ela não se via naquela situação tendo que cuidar de duas crianças dentro de um quarto de pensão. Ela
praticamente foi embora, deixou a gente com a dona do pensionato, e quando meu pai retornou do trabalho, a dona do pensionato falou: olha, a sua mulher foi embora, ela falou que não vai voltar, então você precisa cuidar das crianças porque elas não podem ficar aqui sozinhas. Papai, ele começou a pagar uma mulher para cuidar de mim e do meu irmão, e aconteceu que, por conta de toda aquela loucura, papai estava com o carro financiado, que ele trabalhava de taxista, e também trabalhava como na parte administrativa de um posto de saúde lá em São Paulo. E ele, todo o dinheiro que ele recebia, ele praticamente dava para essa mulher cuidar da gente, porque ela cuidava em tempo integral, já que ele não podia ficar com a gente. E por conta daquela loucura toda, ele acabou ficando sem condições de manter o carro, de manter o pensionato, pagar a mulher. Então ele acabou escolhendo ficar na rua para que eu e meu irmão tivéssemos a condição de ser bem alimentado, bem nutrido e ter um mínimo de conforto. Isso aqui é a Saori. A gatinha. A gatinha. E aí, em situação de rua, ele estava numa situação muito desfavorável, ele não estava mais conseguindo arcar com o pagamento, né, da babá que cuidava da gente bem legal. A gente praticamente morava com essa mulher, para que nós não tivéssemos que ficar na rua com o meu pai. E aí ele ficou sabendo, através de alguns amigos, que existia uma instituição, aqui no interior de São Paulo também, em Americana, que fazia acolhimento de crianças. E foi nessa oportunidade que o papai acabou internando eu e meu irmão lá. Nisso eu tinha 2 anos de idade, o meu irmão estava com 6, 7, 8 meses. E aí, na verdade, eu estava com 4 anos. 4 anos e o meu irmão com 2. E aí eu fiquei no orfanato até os 14 anos, só que o meu pai, apesar de ter nos deixado lá, ele nunca nos abandonou. Ele nunca quis deixar, tanto em mim quanto no meu irmão, a sensação de que nós estávamos ali por abandono, mas sim porque ele não tinha condições de ficar com a gente. E dentro dessa instituição a gente tinha tudo, né? Desde educação até alimentação, segurança. Então, naquela oportunidade foi a melhor opção que ele encontrou para que nós tivéssemos o mínimo. Com 14 anos ele conseguiu se aposentar. Com 14 anos não. Aos 47, 48 anos ele se aposentou, eu estava com 14. E aí nós voltamos a morar com ele, aqui em Campinas já. Ele tinha conseguido um terreno numa invasão. E aí, com 18, eu acabei saindo de casa, porque eu queria conhecer o mundo. Eu praticamente vivi 10 anos da minha vida trancado, e quando eu vim para cá, eu já tinha completado 15 anos, eu entrei num serviço de jovem aprendiz aqui na cidade de Campinas, e aí eu meio que ajudei ele, né, nesse processo, quando eu até completar os 18 anos, e depois eu saí de casa para viver minha vida, conhecer o mundo. Só que eu nunca o abandonei. Eu sempre mantive contato, sempre me mantive perto, porque eu já sabia que ele estava idoso e que em algum momento ele poderia precisar, né, tanto do meu auxílio quanto do meu irmão. E acontece que o tempo passava e ele nunca precisava de ajuda, ele nunca falava que estava precisando. Um pouquinho tempo depois, meu irmão também saiu de casa, foi ganhar o mundo também. E vivemos assim até praticamente 2021, que foi quando o papai começou a ter os primeiros sinais de fraqueza. E aí, na segunda vez que ele teve uma queda no meio da rua, eu falei para ele que não tinha mais condições dele morar sozinho, por mais que ele quisesse, por mais que ele se sentia no direito de ter cumprido as obrigações dele conosco, que ele não queria mais dar trabalho para ninguém e não queria mais ter trabalho com a gente. Só que a partir desse momento em que eu percebi a extrema debilidade dele, eu falei que não tinha mais condições, e ele entendeu toda a situação, e a partir de então ele passou a morar comigo. Né? Eu aluguei uma casa um pouco maior, de onde eu morava, e trouxe ele para morar comigo. E quando foi no começo de 2022, em fevereiro, ele pegou Covid, e aí ele teve um infarto durante a internação, e depois do infarto ele teve o AVC. No AVC, ele teve hemiplegia do lado esquerdo, então o lado esquerdo praticamente não se move, então ele é totalmente dependente de mim. E naquela loucura toda de você não saber o que fazer,
porque a gente estava praticamente voltando da pandemia, né, 2022, estava começando a abrir o comércio de novo. Antes da pandemia, eu trabalhava como barman, né, então foi uma das áreas mais afetadas nessa loucura toda de fecha tudo e ninguém sai. Todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu praticamente tive que queimar nesse período e tinha me realocado em outro local para trabalhar. E com 8 meses aconteceu isso com o papai e eu tive que pedir as contas, né? Porque eu falei pro meu chefe, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como eu vou lidar com essa situação, só que eu não posso deixar o meu pai sozinho. E eu também não posso colocá-lo em algum lugar para que ele fosse bem cuidado, porque apesar de toda a dificuldade que a gente tinha, eu entendia que o processo pelo que o meu pai passou lá no começo, quando eles nos deixou no orfanato, foi mais por conta de ele não querer que nós tivéssemos uma situação de abandono na rua junto com ele, do que necessariamente ele ter largado mão de nós, né? Então, nesse momento, eu tinha que arrumar forças para que eu não o abandonasse, mesmo que eu não tinha total condições, né, de mantê-lo comigo. Eu dei um salto de fé. Eu falei para ele que, independente do que acontecesse, eu estaria com ele até o fim. Então, eu cheguei no meu chefe, eu falei para ele que ia pedir a conta, e por incrível que pareça, a gente vai começando a ver o agir de Deus em cada situação. O meu chefe, antes da pandemia, ele também teve problema com o pai dele sofreu um infarto, ele passou praticamente 3 anos com o pai, e o pai veio a falecer. Então, quando ele viu a minha situação, ele se viu no meu lugar e ele falou: não, eu vou te dar a sua dispensa, vou te demitir sem justa causa. Você pega o seguro, você pega o que for de seu direito e você começa daí a cuidar do seu pai. E aí, na época, eu tinha aberto uma vaquinha também. Eu tinha mais ou menos uns 2, 3 mil seguidores no Instagram, que eram pessoas próximas, pessoas do trabalho, clientes, enfim. E aí eu fiz uma vaquinha no período para começar a lidar com essa situação toda. E acredito que no primeiro, segundo mês eu cheguei a arrecadar uns R$ 2.000 e foi só. Só que para todas as pessoas que já tinham doado, eu falei, olha, gente, todo esse dinheiro que vocês estão doando, eu vou, né, empregar aqui no cuidado com o papai e eu vou filmando para vocês irem acompanhando. Então eu sempre fazia isso. E aí quando foi de 2022 para 2023, eu gravei um vídeo com ele na virada do ano, né, falando para ele que era a virada do ano, que eu sempre tento atualizar ele sobre o que está acontecendo, sobre as datas, para ele não se perder. E ele mandou uma mensagem falando que Deus abençoasse todas as pessoas do mundo e, enfim, desejando feliz ano novo para todos. E no dia do meu aniversário, que é no dia 4 de janeiro, esse vídeo explodiu, do nada. Então, esse vídeo ele chegou a mais de 10 mil likes, mais de 50 mil visualizações. E eu estava conversando com a minha namorada e falando, meu, o que será que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Aí ela falou assim, não sei, talvez Deus tenha um plano para você. Eu falei, meu, mas eu não vou na igreja, eu não sei de nada, eu mal leio a Bíblia. Daí ela falou, olha, existem formas que Deus age na vida da gente que a gente também não explica, a gente só segue. E aí depois eu postei um segundo vídeo com meu pai, almoçando aqui com ele, e esse vídeo mais de 20 mil likes, mais de 100 mil visualizações. E aí eu comecei a entender que alguma coisa estava sendo modificada, sabe? Porque um pouquinho antes desses vídeos explodirem, eu tinha passado por uma situação muito difícil com meu pai aqui e eu achei que eu ia desistir. Eu achei que eu não ia conseguir. E aí eu tinha dobrado meu joelho no meio do quarto, papai gritando, desesperado, com muitas repetições, gritando. E eu falei que não aguentava mais, e eu comecei a chorar. E aí, nessa hora, o papai falou assim, meu filho, não chora. Deus está com a gente. E aí ele foi dormir.
E aí aquilo me deu uma paz de espírito, me deu um preenchimento no coração. E eu falei, meu, é isso, eu não tô sozinho. E foi aí que tudo começou a acontecer. E cá estamos nós. O Rafa, como Dando um seu pouco. pai? Chama? Ele chama seu Antônio, ele Seu... chama Antônio Fernando. Ele gosta mais do Fernando. Ah, ele gosta mais de Fernando do que do Antônio. Ele gosta mais do Fernando. Você chama ele como? Papai. Chama ele De papai. papai. É. É só papai. Para ele é só papai. Uhum. Aí as pessoas chamam de vovô, chamam de paizinho. É, porque as pessoas já estão íntimas dele também, né? Vai conhecendo a história dele, acompanha o dia a dia. Já porque praticamente a nossa vida agora é praticamente um testemunho, né? Eu sempre falo para as pessoas que o agir de Deus é tão maravilhoso na vida da gente, porque até antes da pandemia eu me via sem propósito. Eu acreditava que não fazia diferença a minha permanência aqui, sabe? Chega alguns momentos da vida da gente que a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade, da nossa serventia para o próximo. E eu precisei tomar esse choque de realidade, sabe? Para entender que, independente de quão inferior a gente seja, a gente sempre tem valor para alguém. E foi isso que Deus me mostrou. Que apesar de toda dificuldade, apesar de tudo que eu estava passando, pelos momentos turbulentos da minha vida, enfim, ter perdido o trabalho, ter perdido um monte de coisa, ter perdido algumas oportunidades, hoje eu entendo que não foi perda de oportunidade. Foi o caminho necessário que eu precisava passar para chegar onde eu estou hoje. É isso. Você se inspirou em alguém para tomar a decisão ou não? Foi só sua? Alguém te ajudou? Não, Você teve algum sinal ou não? Você foi lá? não, na verdade, o meu sinal foi o amor pelo meu pai e a vontade de não fazer com que se repetisse os mesmos ciclos que nós tínhamos passados anteriormente, em que a família tivesse que ficar separada de novo. Quebrar o ciclo. Exato. Eu antes de todo esse processo, eu sempre fui muito esotérico, muito good vibe, sabe? Então eu até escrevia. O meu Instagram, se você pegar ele bem no comecinho, eu sempre fazia algumas reflexões e postava para as pessoas e muita gente gostava. E dentro dessas reflexões, eu pregava isso, sabe? De a gente quebrar ciclos, de a gente acreditar no nosso potencial. Só que eu estava na tela do celular, mandando uma mensagem, só que na minha realidade estava vivendo outra. Entende? É aquela coisa de você se encher de nada e achar que está com tudo. Uhum. Só que pelo fato de já ter um pouco de conhecimento sobre quebras de ciclos, sobre não deixar que isso se perpetuasse na minha vida, eu resolvi de que eu não iria colocar, porque o meu irmão, ele chegou a vir aqui, né, quando o papai estava internado, ele chegou a vir aqui em Campinas visitar a gente, ele passou uma semana conosco, e um dia antes dele ir embora, ele chegou a me dar uma lista de alguns locais que eu poderia ligar para poder perguntar preço, se acolhia, se não acolhia, enfim. E na mesma noite que ele me deu essa lista, eu até cheguei a fazer uma ligação, mas quando eu estava deitado do lado dele, eu parei para refletir, eu falei, meu, o que eu estou fazendo? Por que que eu vou repetir o mesmo ciclo, sabe? Meu pai, quando fez isso, eu e o meu irmão tínhamos a vantagem de que nós estávamos no começo da nossa vida. A gente tinha uma vida inteira pela frente ainda. Ele, na condição dele, na idade dele, ele não ia aguentar 6 meses. Entende? Então, a minha motivação maior foi querer quebrar esse ciclo, não fazer com que isso se repetisse na nossa vida, né? Que com certeza não me daria toda essa vivência que eu estou tendo hoje, toda essa carga de experiência.
E com certeza hoje eu não estaria ajudando tantas pessoas que hoje nos seguem, que nos acompanham, que se fortalecem, que se inspiram pela nossa história, pelo amor que nós nutrimos um pelo outro, e que faz as pessoas entenderem que a família é o bem mais precioso que nós temos. Entende? Então hoje eu entendo que a minha missão ele é muito maior do que cuidar só do meu pai. Então é isso, essa... Com as outras pessoas, né? Você, e com a sua experiência ajuda os outros também, né? Aqueles que passam pela mesma situação que você, né? Tem alguma mensagem que te marcou muito, assim, que você já recebeu e você falou, nossa, a gente não tinha noção de como você pode tocar o outro? Eu vou falar para você que é difícil lembrar porque são muitas mensagens. Para vocês terem uma ideia, eu tô com mais de 1 milhão de seguidores, contando todas as minhas redes sociais. Eu tô com mais de 800 mil seguidores no TikTok, mais de 250 mil no Facebook e mais de 300 mil no Instagram. Eu não consigo, é difícil, sabe? Só que o que eu sempre consigo, o que sempre fica marcado em mim é o fato das pessoas conseguirem encontrar valor naquilo que nós transmitimos para elas, sabe? Seja por uma comidinha que eu faço que não é carregada em condimentos, não é carregada em açúcar. Então, pessoas que cuidam do pai e da mãe, que têm diabetes, sentem agradecidos demais pelo que nós entregamos através dos vídeos, ou seja, pela palavra de conforto, de fé, de esperança. Eu sempre, quando eu posto um vídeo, eu tento linkar com algum conhecimento prático, e aliando o conhecimento prático, eu alio também o versículo da Bíblia. Então, é uma coisa que tipo, é totalmente fora do conceito, né, da psicologia, e é maravilhoso demais você ter o retorno das pessoas falando que vê em nós motivação para continuar vivendo. Eu já tive gente que falou que estava pensando em se suicidar. E que a partir do momento que recebeu um vídeo nosso no feed, começou a repensar a vida, porque é aquele negócio, a gente sempre acha que está numa situação ruim quando a gente encontra pessoas numa situação pior. É a referência, né? Então, as pessoas às vezes me mandam mensagem falando, cara, nós somos em 5 irmãos, a gente não consegue. Qual que é a mágica? O que você faz para dar conta de fazer tudo isso e ainda lidar com as redes sociais, lidar com o cuidado de você mesmo? E eu falo para elas, a primeira coisa que eu entendi é que sozinho eu não sou capaz de nada, que eu preciso de Deus primeiro. Ele me dá todo o conforto, me dá todo o suporte. Essa semana, até uma seguidora, ela me mandou mensagem ela falando assim, tipo, você consegue me passar o telefone do seu psicólogo? Eu falei, olha, se você for numa livraria e comprar a Bíblia, você vai ter o seu psicólogo, porque é o que eu faço. Só que eu não vou pedir para você fazer o que eu faço, porque eu não conheço a sua realidade. Então, se você acha que você precisa de um psicólogo, procure. Então, na medida do possível, eu tento sempre alertar as pessoas para que elas reconheçam a sua deficiência em relação ao cuidado, ao autocuidado e ao cuidado com o idoso, e que elas busquem ajuda se elas realmente precisam, né? Porque elas não podem... Inclusive, foi temática de um vídeo essa semana passada, que as pessoas elas têm que reconhecer o seu próprio potencial dentro da realidade em que elas estão inseridas. Não comparar a vida delas com alguém que elas estão vendo do outro lado da tela que está fazendo algo que elas acreditam que seja maior do que o que elas estão fazendo. A minha realidade me comporta agir desse jeito e conseguir alinhar isso tudo de uma forma que dê para viver. Só que é a minha realidade, é a minha vida. Entende? Então eu sempre tento falar para as pessoas, olha, não se compare ao que eu estou fazendo. Porque se você já está dando o melhor de si, se você está se sentindo exausto, é porque você já está dando tudo que você pode. Até cada um tem o seu limite, né? Exato, exatamente.
Ô, Rafa, e assim, eu tava aqui conversando com a Pri, no momento eu tô cuidando do meu pai, sabe? E eu sou médica, né? A gente recebe muitos familiares que cuidam dos pacientes, né? Chegam relatando as dificuldades. Aí, como acho que a Pri também sabe, quando a gente às vezes vai, típica família, igual a minha, assim, são 4 irmãos, e aí, ai, quem que cuida? E aquela coisa, ninguém ajuda, sempre fica com um cuidador principal, não é? E aquele que acaba ficando mais responsáveis, né, pelo resto, por tudo ali, né? E quando você passa a ser parte disso, né? É muito recente esse cuidado com o meu pai. Eu cuidei da minha mãe quando ela teve câncer, e agora eu tô cuidando do meu pai. E agora, assim, eu tive uma grande dificuldade em encaixar na minha rotina esse cuidado, porque eu tenho 3 filhos, trabalho e tal, né? E aí eu colocar, inserir algo e você sair daquilo que é a sua programação, né, te tirar da zona de conforto, gera uma grande inquietação. E aí eu percebi que agora, da primeira semana para a segunda, deu uma calma, uma paz. A primeira semana foi muito conturbada, né? Alterar a rotina da casa, a alimentação da casa, as crianças com o avô, eu falo desde a televisão, sabe? E agora, segunda semana, eu acho que a gente já vai se adaptando a isso e tentando encontrar o melhor jeito, né? De como a gente pode oferecer esse cuidado melhor, né? Mas eu falo, assim, é difícil, né? E eu queria que você trouxesse um pouco das dificuldades, assim, do seu dia a dia. Como que foi essa adaptação para você? Então, deixa eu te falar, Tati. Na verdade, o que eu comecei a entender é que a gente não tem que tentar encaixar o idoso na nossa rotina. A gente tem que se enquadrar na nova realidade que a gente aceitou de livre e espontânea vontade acatar. Então, eu comecei a entender que eu não tinha que tentar colocar o meu pai na minha rotina, porque quem está precisando do cuidado é ele. Entende? Então, a partir do momento que eu abdico de algumas coisas que eu quero fazer para me dedicar a ele tem que ser a prioridade. Uhum. Foi assim que eu entendi, foi assim que eu consegui assimilar tudo isso. Então, a minha rotina está totalmente atrelada à rotina dele. Então, eu só vou dormir depois que ele vai dormir. Eu acordo um pouquinho antes de ele levantar para dar o café, dar os remédios, enfim. Então, a gente, quando cuida do idoso, a gente tem a premissa de acreditar que eles são parecidos como as crianças, né? E até certo ponto, você consegue ver essa similaridade. Só que, apesar de serem parecidos, não é a mesma coisa. Então, quando é criança, você consegue colocar a criança na sua rotina, porque você está ensinando ela a viver. Agora, o idoso ele já viveu tudo que ele tinha para viver. Você não tem mais nada para ensinar para ele. Entende? Então, quando você cai em si, que na verdade você é que precisa se adaptar à rotina dele, que foi o seu caso, mesmo inconsciente, você percebeu que você se adaptou à nova rotina dele, você consegue assimilar isso de uma forma que seja mais tranquilo a convivência dentro da casa e que você consiga depois colocar as suas obrigações, né, em determinados pontos em que você tem uma folga, né, entre aspas. Então, foi assim que eu consegui lidar com toda essa situação. Então, hoje eu consigo, não vou falar que é 100% perfeito, mas hoje eu consigo lidar com as redes sociais, consigo ter meu tempo para ir na academia, me exercitar um pouco, que é o que me dá um pouco de tranquilidade da mente, e ajuda também a fortalecer o corpo por conta do papai, porque ele é pesado, né? E por conta de ele não se movimentar, eu tiro ele da cama para dar banho, eu tiro ele na cama para comer, né? Vocês viram, ele estava aqui na mesa, então ele come na mesa, eu não vou dar comida na cama. Eu dou na cama para ele só o café da manhã. E às vezes um lanchinho de ceia antes de dormir. Agora, o resto da rotina é tudo fora da cama. Até para evitar que ele fique com muito contato com lençol, evite escara. Graças a Deus, né, praticamente 2 anos que papai está nessa situação, ele nunca teve uma ferida. Nunca teve nada. Entende? Então, acredito que muito desse processo, né, advém
desse esforço que eu faço para que ele não fique tanto tempo na cama encostado. Então, eu tento dar muita vida social para ele, levo ele para sair, passeio bastante. E é fato também que muito desse desempenho também está ligado a todo o pessoal que hoje nos acompanha e entendem a nossa situação, veem o meu esforço e fazem contribuições, né, na nossa vaquinha, fazem contribuições no Pix do Papai. Então, eles entendem que o que eu estou fazendo hoje é um trabalho, então, de alguma forma, eles acabam me remunerando por conta disso. E isso me deu todo o escopo para ficar mais tranquilo aqui dentro de casa cuidando dele. Então, praticamente, eu larguei uma vida em que eu, teoricamente, tinha um trabalho normal e hoje eu ganhei uma vida totalmente nova, com um novo trabalho, com uma nova perspectiva, com novos aprendizados, novas missões para cumprir. Então, é maravilhoso. E tudo isso foi porque eu resolvi abrir mão do que eu achava que era uma vida de verdade, quando na verdade a minha vida de verdade está sendo agora. Você que cozinha tudo? Você faz a comida toda? Sim, senhora. Que legal. Cozinho, limpa a casa, lava a louça, lava roupa, tudo. E o aprendizado com ele assim, nos cuidados em casa, né? O pessoal da enfermagem usa aquele traçado para melhorar, né, o manejo, mas isso você aprendeu ou você fez do seu jeito e deu certo? Então, na verdade, no começo do processo, no começo dessa missão com o papai, foi muito na força do ódio, sabe? Tem um braço grosso, tem força, então, tipo, sempre foi muito evidente que eu não era grosso com ele, mas ele sempre foi muito na força mesmo, levantando ele no braço. Hoje eu sei técnicas, porque eu estudo, eu fui atrás de conhecimento para poder cuidar dele de uma forma mais eficiente e que também trouxesse bem mais dignidade do que sendo só um filho cuidando. Uhum. Entende? Então eu consigo hoje abarcar uma nova gama de conhecimentos por conta de estudos que eu faço dentro da área, né? Eu fiz alguns cursos já, pretendo ainda ontem, é engraçado que ainda ontem eu estava procurando o curso de gerontologia para fazer. Legal. Então, eu já estou buscando alguma formação dentro dessa área, porque como eu já tenho a vivência prática, eu quero ter a teórica para que eu consiga ajudar muito mais pessoas, tanto no âmbito emocional quanto no âmbito técnico. Sabe? Porque hoje eu entendo que essa é a minha missão. Hoje, o que vem de pessoas... Rafa, meu pai está assim, meu pai está assado, eu não sei o que eu faço, a minha família não me ajuda. Então, hoje, as pessoas com quem eu consigo falar, eu vou tentando dar todo esse suporte, desde o suporte emocional, desde o suporte familiar, até no cuidado, porque hoje as pessoas, elas veem em mim uma pessoa que elas confiam, né, por conta da lida que eu tenho com o papai, e que elas se sentem tranquilas e seguras para poderem se abrir. Se eu mostrasse para vocês o quanto de relatos que eu recebo diariamente, vocês ficariam chocados. É muita gente. É muita gente. Muita gente precisando de ajuda também, né? De apoio, não é? Que bom. É muito mais pelo fato de que, como elas me veem cuidando do papai sozinho, e ainda encontrando motivação para estar aqui na frente das câmeras e falando com todo mundo e dando suporte, as pessoas meio que encontraram esse suporte. Elas encontraram em mim esse suporte. E eu falo para elas, olha, na verdade, a capacidade que eu tenho, você também tem. Eu não sou mais especial do que ninguém, porque a mesma capacidade que Deus me deu para estar aqui cuidando do meu pai, Ele deu para você também. As pessoas, quando elas falam para mim, que você é luz na vida das pessoas, eu falo assim, não, você também é luz. A diferença é que algumas pessoas acendem a própria chama para iluminar o caminho dos outros e outras não querem assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente assume a responsabilidade que Deus incube a gente, todo mundo é luz. Ele deu a capacidade para todo mundo ser igual. Ser igual, assim, nas virtudes.
tá? Não ser igual de uma forma geral. Eu acho que vocês me entendem, né? Sim, Claro. é isso. Ô, Rafa, me fala uma coisa. Quem era o Rafa? Porque, assim, foi uma mudança muito grande na sua vida, né? Demais. Teve uma mudança grande aí na rotina e tudo. E o Rafa, né? Quem era o Rafa antes e o Rafa depois? Tem essa divisão clara ou foi um processo, sei lá, contínuo? Não, tem uma divisão muito clara. Na verdade, o Rafa antes era um recém-nascido. Eu nasci para a vida agora, com 40 anos de idade, por incrível que pareça. Como eu disse para vocês, eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu já tive pensamentos ruins. Eu acreditava que não fazia sentido eu estar aqui, sabe? Fiz muita cagada na vida. Eu nem sei se eu posso falar isso, enfim, desculpa. Quem nunca? Não, eu vou falar para você que você sabe que eu comentei com vocês, né, que eu fui barman. E eu, na verdade, trabalhei como barman durante 20 anos. E quando a gente trabalha nesse ramo do entretenimento noturno, a gente conhece o ser humano na sua verdadeira essência, sabe? Então, eu já vi coisas que vocês nunca sequer possam imaginar que existe. Então, o Rafael de antes, ele praticamente não tem nada a ver com o cara que é hoje, É, sabe? realmente, assim, a vida noturna, né? Muita bebida, pessoal, tá todo mundo sem filtro, né? Naquele É momento. porque, é porque é assim, Tati. Não, muito excessivo. Sim, e como eu falei para vocês, a gente, quando a gente fica muito tempo aprisionado, a gente, quando experimenta um pouco de liberdade, a gente acaba colocando o pé na jaca, Perdendo o limite. sabe? Porque era um mundo que eu não conhecia. Por Uhum. ter ficado tanto tempo dentro de um orfanato e depois, quando eu saí, eu praticamente vivi para terminar a escola e ajudar o meu pai em casa. E quando eu realmente saí para conhecer o mundo, que foi com meus 18 anos, foi aí que eu achei que não tinha limites. Entende? Porque era uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Eu ser o autor da minha própria vida. Uhum. Entende? E aí, quando você tem essa oportunidade, o ímpeto ele sempre fala mais alto. É difícil você ter o controle. E aí chegou no determinado ponto da minha vida que eu acreditei que não fazia mais sentido, que eu já tinha experimentado de tudo. Eu já tinha vivido tudo. Não tinha graça mais. Você só não tinha Exato. experimentado esse amor, né? É o amor verdadeiro, Eu, eu, incondicional. eu até brinco com as pessoas, eu falo que eu sempre me eximi da responsabilidade de constituir família, né? Porque por ter vivido uma realidade que a maioria das pessoas só vê na novela, só vê na TV, sabe? Eu falei que eu prometi para mim mesmo que eu não ia construir uma família enquanto eu não tivesse condições de criar um filho, porque eu não queria ter um filho e deixar ele numa situação parecida com a que eu vi das crianças que estavam no orfanato. E quando isso aconteceu com o papai, eu tenho para mim, na verdade, que era Deus falando para mim: ah, você não quer assumir a responsabilidade de ter família? Vem cá, vou te dar um filho para você criar. Vou te mostrar a família. É bem isso mesmo, né? É isso, e é praticamente, às vezes a gente até brinca, que às vezes a gente está no banheiro, eu tô com ele lá para auxiliá-lo, e ele fala: ai, meu paizão, ele me chama de paizão. E teve até um vídeo que eu postei no Insta que fez muito sucesso, que a gente brinca que eu sou o filhão paizão e ele é o paizão filhão. Ô, Ele é Rafa, demais, né? e você voltou no orfanato? Você teve algum contato assim? Você tem notícias de crianças que moravam com você na época? Não, não. Não? Contato nenhum, porque é uma realidade que você quer esquecer.
É muito dolorida, né? Você não quer vivenciar essas coisas, sabe? Você não quer voltar para se sentir machucado. Porque tudo aquilo me remetia à distância do meu pai, ao abandono da minha mãe, sabe? A falta de poder sair, de poder me socializar. Então, dificilmente alguém quer reviver isso, É. sabe? Então eu nunca pensei nessa probabilidade de voltar lá. E depois eu fiquei sabendo também que a instituição ela não funciona mais, ela está fechada. Aham. Eu não tenho certeza, tá? Mas até onde eu soube, lá não existe mais. Uhum. Porque não era uma instituição privada, mais ou menos, tinha algumas benesses do governo da cidade, né, da prefeitura lá, acho que em relação a impostos, tudo tinha abatimento, mas esse orfanato, ele era mantido por um grupo espírita, Uhum. entende? Então, nada contra o grupo espírita, pelo amor de Deus, na verdade foi tudo que nós tivemos, na verdade, naquele período. Mas não, eu não tive a vontade de voltar lá para saber como é que estava ou ter contato com as crianças que estavam lá. Até porque a gente é muito criança e a gente não tem essa capacidade de falar, ai, tipo, vou te reencontrar quando a gente sair daqui, que não sei o quê. Porque, É. na verdade, a gente só quer a nossa família de volta. É. Nossa, é. É bem. Ou então, ou então a pessoa só quer uma família nova. É. Né? Eu tava até discutindo com uma seguidora na internet, nesses papos, nesses comentários de vídeos do Instagram, que a seguidora falou que a maioria dos padrastos abusam dos filhos, maltratam tal, do filho da mulher, né? Eu falei, olha, é que você não conhece a realidade, você fica presa no que a mídia divulga e no que a cartilha esquerdista prega. Se você viver a realidade de verdade, se você for num orfanato conversar com as crianças, você vai ver que a maldade não depende de homem e de mulher. A maldade está no coração da humanidade. Então a gente tem que lutar contra o mal. A gente não tem que lutar contra esse gênero ou aquele gênero. Entende? Então, essa mania que você vê hoje da sociedade tentando separar as pessoas, tentando criar conflito, sabe? É desesperador, porque a gente que vive uma realidade que a maioria das pessoas não conhece, Não. sabe? A gente percebe o quão mesquinho, sabe, são essas brigas. Uhum. Porque é tudo pessoal que está atrás do computador sem conhecer a realidade de verdade. É. A gente que não tem a experiência, que não vive o que 90% dos brasileiros vive hoje. É difícil demais. Ô, Rafa, e quanto que a religião faz toda a diferença? Você falou várias vezes em Deus aí. Você tem alguma religião específica ou você, né, é cristão? Mas quanto que você, essa religião, a sua fé, não é, faz sentido para você nesse seu dia a dia? Dá para ver que é grande parte, né? Mas Eu vou falar para você que a questão da fé é que precisa acreditar sem ver no que Deus é capaz de fazer por nós. Eu já tenho essa vivência. Eu sei o que Deus fez por mim. Então, eu já extrapolei a esfera da fé. Sabe? Eu não preciso mais de fé para acreditar em Deus. Porque eu convivo com a presença de Deus em cada momento que eu estou com o meu pai, em cada momento que ele acorda, em cada momento que ele consegue falar comigo. Porque existem pessoas que cuidam do pai e da mãe, enfim, e às vezes o pai ele teve um AVC, que é uma coisa mais simples, né, do que ter um Parkinson, do que ter Alzheimer. Graças a Deus, até o momento, o papai ainda não foi identificado com nenhum tipo de demência, né? Nós vamos fazer uma averiguação agora. Ele tem consulta amanhã com a geriatra dele. A gente está tentando identificar se ele já está com alguma pré-demência, seja pela senilidade, ou seja por conta
do AVC, mas até o momento nada assim que seja tão evidente. Uhum. Então, cada dia é uma experiência com Deus, sabe? Papai sempre foi uma pessoa muito religiosa, apesar de ele ter se batizado só em 2021, um pouquinho depois, 2022, na verdade, um pouco depois dele ter saído do hospital. E eu fui uma pessoa que nunca fui muito ligada à religião, sabe? Eu acreditava num poder etéreo, acreditava, como eu falei para vocês, eu era good vibe. Então eu sempre acreditava numa força maior que fazia o universo girar, sabe? Eu sem saber, eu era crente num Deus de Spinoza, né? Baruch Spinoza. Eu acreditava muito nesse Deus, que era o motor inicial de movimento do universo, mas que não estava nem aí para o que acontecia aqui. Só que hoje eu consigo ver a interferência de Deus na minha vida. Entende? Então hoje eu sei que o Deus de Spinoza está morto. E o que é o seu Deus para você? O meu Deus é o Deus que foi exaltado e glorificado através de Jesus Cristo. Eu creio no cristianismo, mas eu não tenho nenhuma vertente religiosa, sabe? Eu eu creio em Deus como o amor que eu sinto pelo meu pai, sobre a vida, a minha vida que foi transformada, sobre o modo como eu encontro forças para fazer tudo que eu faço por ele, sobre o modo como Deus me coloca nas rédeas quando eu tento fazer algo errado. É impressionante. Você sabe que existe uma linha teológica chamada calvinista, e ela fala que Deus já tem os escolhidos dele, desde o princípio da criação. E eu sempre fiquei um pouco reticente quanto a isso, porque é difícil você acreditar que já tem os escolhidos, porque isso necessariamente te coloca na situação de que também tem os que não são escolhidos. Entende? Então, se você entra nessa seara, você começa a duvidar, sabe, desse posicionamento, da existência de Deus. Só que eu entendi que necessariamente não é porque já existem escolhidos, outras pessoas não podem ser escolhidas com o tempo. Eu tenho uma visão de Deus, que Deus, na verdade, ele é como um diretor de um filme, sabe? Na sua parte de pós-produção. Então, quando ele faz o filme, ele sabe tudo que ele fez. Só que na pós-produção ele vai fazendo outros cortes, ele vai fazendo outros aperfeiçoamentos. Então, esse é o Deus que eu acredito, que é um diretor em momento de pós-produção de conteúdo. Entende? Vai lapidando. Exato, exato. Ele já sabe tudo o que ele fez. Ele sabe tudo o que vai acontecer desde o início até o fim. Só que ainda assim ele consegue, vendo todo o filme, olha, vamos cortar aqui, vamos tirar aqui, vamos inserir esse efeito aqui. Uhum. E é assim que eu vejo Deus agindo na minha vida, e é assim que eu vejo como ele age na vida de todas as pessoas, por mais que as pessoas não acreditem. Ô, E é Rafa, isso que eu tenho que falar para as pessoas. você trouxe a palavra fim. Como que se você chega a pensar na possibilidade de uma finitude para o seu pai? Você chega a pensar isso no seu dia a dia ou não? Sim, E como sim. que é isso para você? Sim, porque isso já estava escrito, né? Já estava escrito que o salário do pecado é a morte, todos nós somos pecadores. Então, a gente acreditar que a gente viverá eternamente aqui é a gente querer adiar um sofrimento que virá, nós querendo ou não querendo. Entende? Então, quanto antes você lida com isso, melhor você consegue administrar suas emoções e melhor você consegue se posicionar para dar o melhor de si.
Porque sempre que você for lidar com uma situação em que você sabe da fragilidade, só que você não quer aceitar, você não vai dar o melhor de você. Entende? Vou dar um exemplo bem prático. O papai precisa fazer as fisioterapias dele, certo? A gente está aguardando o prazo aqui para que a vaga para abrir na unidade aqui na cidade onde nós moramos. Só que eu, aqui em casa, já faço alguns estímulos com ele. Só que eu não consigo ir até o ideal por conta da emoção. Porque quando ele começa a gritar muito, quando ele começa a falar que não quer fazer, eu cedo. Entende? Então você sabe que você não consegue dar o melhor de si. Isso é para falar de um momento, de uma situação básica. Então, se no mais complexo, que é saber que em algum momento Deus vai recolhê-lo, se eu não aprender a lidar com isso, a probabilidade de que eu entre num processo de autodestruição após a partida dele é maior. Né? Vivendo essa realidade com o idoso, você começa a ter uma perspectiva diferente sobre a vida. Sabe? E quando você começa a conhecer as histórias, eu tenho certeza que pelo menos um casal na vida vocês conheceram de idosos que um morreu, não deu um mês, não deu 2 meses, o outro faleceu também. Porque não aguenta. Entende? E hoje eu sei que a minha missão extrapolou a esfera de cuidar só do meu pai. Entende? E eu falo para as pessoas que quanto antes elas lidarem, né, eu cheguei até a falar num podcast que eu participei anteriormente, que a gente precisa entender que os nossos pais, né, as pessoas que nós cuidamos, são os nossos heróis, só que diferente de uma história de quadrinhos, diferente de um filme, os heróis morrem. Né? Na vida real, os heróis morrem. Então, quanto antes a gente aceitar isso, mais fácil a gente consegue lidar com o processo da perda e mais fácil a gente consegue retomar a nossa missão. Porque a nossa missão ela não termina quando a pessoa que nós amamos morre. A nossa missão termina quando Deus nos chama. Entende? Então é isso. Quanto antes a gente começa a lidar com esse processo, porque é evidente que a maior parte das pessoas começa a lidar com o processo do luto depois que a pessoa vai. Só que se você começa esse processo antes, quando você começa a entender que existe essa finitude, que não dá para abrir mão disso, o processo de amadurecimento da dor que vai corroendo no seu coração vai sendo abrandado. E acho que você aprende a aproveitar mais enquanto a pessoa está aqui, né? Porque, na verdade, esse é o grande ponto, né? Exato. A maior parte, se a pessoa já se foi, né? A maior parte das pessoas, elas ficam pensando tanto, né, que não quer que a pessoa morra, que não sei o quê, que elas evitam de viver o que está ali no presente. No futuro. Entende? E aí depois que não vive, porque ficou tanto preocupado, quando a pessoa se vai, ela se arrepende de tudo que ela não pôde fazer. Sendo que se ela começasse a lidar com esse processo antes, ela ia aproveitar muito mais. É bem o que você disse, tá?